Olá, meu nome é Felipe e eu e o meu grupo, composto por Denis, Danilo, Rafael, André e Matheus, vamos apresentar sobre o Estado gentulista. Contextualizando, Getúlio Vargas, uma das figuras centrais da política brasileira no século XX, assumiu a presidência em 1930, após a Revolução, permanecendo no poder por 15 anos, primeiro como chefe de um governo provisório e depois como ditador. Originária de uma família de estancieiros no Rio Grande do Sul, sua carreira política foi marcada por cargos tradicionais no Partido Republicano Rio-Grandense, até saltar para a presidência. Nos anos de 1930, enfrentou uma grave crise econômica e tensões políticas, com a oposição das oligarquias regionais e o apoio dos tenentes à sua centralização de poder. Colaboração entre o Estado e a Igreja. Durante o governo de Getúlio Vargas, a Igreja Católica foi um importante apoio político. A colaboração entre a Igreja e o Estado, que já existia desde os anos 1920, se intensificou no governo Vargas, simbolizada pela inauguração da estátua do Cristo Redentor em 1931. A Igreja mobilizou a população católica em apoio ao governo, que, em troca, favoreceu a Igreja com medidas como a autorização para o ensino de religião nas escolas públicas. Centralização do poder. O governo de Vargas adotou medidas de centralização desde o início. Em 1930, o governo dissolveu o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais, substituindo os governadores por interventores federais. Em 1931, o Código dos Interventores estabeleceu normas que reforçavam o controle central, limitando a autonomia dos estados, proibindo-os de contrair empréstimos externos sem autorização e restringindo o uso de recursos para políticas estaduais. A política do café. Durante o governo Vargas, a política cafeeira, antes controlada por São Paulo, foi centralizada pelo governo federal. Em 1931, foi criado o Conselho Nacional do Café, CNC, substituído em 1933 pelo Departamento Nacional do Café, DNC, que assumiu a gestão completa do setor. Para enfrentar a crise cafeeira, o governo comprou e destruiu parte da produção, eliminando cerca de 78 milhões de sacas até 1944, a fim de controlar a oferta e manter os preços. Simultaneamente, em 1931, o Brasil enfrentou uma grave crise financeira, com o governo suspendendo o pagamento da dívida externa e restabelecendo o monopólio cambial do Banco do Brasil. Isso forçou os exportadores a trocar suas receitas em moedas estrangeiras no banco, que também controlava o fornecimento de moeda para importações essenciais, buscando estabilizar a economia. Política trabalhista na era Vargas. A política trabalhista no governo Vargas, implementada entre 1930 e 1945, foi inovadora e visou principalmente controlar e atrair a classe trabalhadora urbana para o apoio ao governo. Esse controle incluiu a repressão à organização de esquerda, especialmente o PCB, e a criação de leis e estruturas de proteção ao trabalhador, como a regulamentação do trabalho feminino e infantil, a jornada de 8 horas e as férias. Em 1931, o governo estabeleceu o decreto número 19.770, que criou sindicatos controlados pelo Estado, com o princípio da unidade sindical, ou seja, apenas um sindicato por categoria. Embora o decreto tenha sido substituído em 1934 por uma legislação que permitia a pluralidade sindical, isso não foi eficaz e a pluralidade desapareceu em 1939. A política trabalhista do governo não foi resultado de pressões da classe trabalhadora, mas de ações estatais, sendo implementada por ministros que, embora não representassem interesses industriais, buscaram criar uma estrutura sindical sob controle estatal. Apesar da resistência inicial dos industriais e comerciantes, a legislação foi aceita e as organizações operárias, inicialmente contrárias ao enquadramento estatal, acabaram se adaptando à nova realidade. Educação. A educação no governo Vargas foi marcada por um esforço centralizador e autoritário para formar uma elite intelectual mais bem preparada. A política educacional começou a se estruturar em 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde.
Embora tenha sido influenciada por valores fascistas, o governo buscou organizar a educação para promover uma formação hierárquica conservadora, com forte presença da Igreja Católica, especialmente em relação ao ensino religioso. A reforma educacional inclui a criação de universidades, como a Universidade de São Paulo, USP, em 1934, e a Universidade do Distrito Federal, em 1935, com foco na formação de professores e na pesquisa acadêmica. O ensino secundário também foi reformado, criando um currículo estruturado e obrigatório, visando formar novas elites. O movimento educacional foi influenciado por duas correntes principais: a dos reformadores liberais, que defendiam a escola pública e gratuita, e a dos católicos, que enfatizavam a educação religiosa e a segregação por sexo. A corrente liberal teve seu ápice com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, 1933, que propôs uma educação pública igual para todos, enquanto a linha católica, apoiada pelo governo, prevaleceu na prática. Apesar de alguns avanços, a política educacional do governo Vargas refletia um modelo autoritário, com a marginalização de educadores liberais como Anísio Teixeira, que foram perseguidos, e a consolidação de uma educação que favorecia valores conservadores e católicos. O processo político. Em 1934, o Brasil vivenciou uma série de greves, principalmente nos setores de serviços, como transportes, comunicações e bancos, além de crescente mobilização em áreas de classe média. As campanhas antifascistas se intensificaram, culminando em um violento confronto entre antifascistas e integralistas em São Paulo. Em resposta, o governo propôs uma Lei de Segurança Nacional, LSN, em 1935, com o objetivo de reprimir movimentos considerados subversivos. A proposta gerou protestos de sindicatos, jornais e alguns oficiais do Exército e da Marinha, que temiam o aumento da repressão às classes populares. Com o apoio dos políticos liberais, o Congresso aprovou uma versão modificada da LSN, sancionada em abril de 1935. A lei criminalizou atos contra a ordem política e social, como greves de funcionários públicos, incitação de ódio entre classes sociais, propaganda subversiva e a formação de associações ou partidos subversivos. O tenentismo foi um movimento que surgiu com a reação contra as oligarquias estaduais e a corrupção da República Velha. Os tenentes oficiais do exército queriam uma reforma política que reduzisse a influência das elites regionais e garantisse um governo centralizado e mais justo. Eles se opunham ao poder das oligarquias, que dominavam os países através de suas políticas e práticas de controle político nas regiões, especialmente no Nordeste e em São Paulo. Durante a Revolução de 1930, o movimento tenentista, em conjunto com outros grupos políticos, conseguiu derrubar a antiga República Velha e colocar Getúlio Vargas no poder. O objetivo era limitar a influência das oligarquias e enfrentar a corrupção e promover uma política que atendesse melhor às necessidades dos países e das suas diversas regiões. No entanto, embora o governo de Vargas tenha procurado centralizar o poder e reduzir o domínio das elites estaduais, as oligarquias ainda mantiveram significativa influência, principalmente em algumas regiões do Brasil. A Revolução de 1932 foi um movimento armado liderado por São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, que se sentia ameaçado pela fala de autonomia e imposição do governo federal. A revolta começou após a insatisfação com o grupo que atacou o jornal de Rio de Janeiro. O movimento ganhou força após a morte de 4 jovens, criando o MMDC. Estourou em 9 de julho de 1932. Embora o movimento tenha recebido apoio inicial do outro estado, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eles não se enganaram diretamente. São Paulo ficou isolado, conta com suas forças locais e mobilização popular, incluindo a contribuição da classe média e cafeicultura. No entanto, enfrentou superioridade militar do governo, que contou
com apoio de tropas federais e da aviação. Após quase 3 meses de combates, as forças paulistas foram derrotadas, com a força pública se rendendo em 1º de outubro de 1932. A Revolução, apesar de fracassada, teve impacto significativo, forçando o governo Getúlio Vargas a negociar com a elite paulista. Como resultado, em 1933, foi nomeado um interventor paulista, Armando de Sales de Oliveira, e foram adotadas medidas econômicas para militar os efeitos de crise no campo, marcando a mudança nas relações entre o governo central e a elite paulista. Entre 1932 e 1933, o movimento tenentista perdeu forças e, tentando se organizar, parte dos tenentes se subordinou ao governo de Vargas, enquanto outros se uniram a partidos de direita e esquerda. O governo provisório decidiu provocar eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, realizando em maio de 1933 o resultado eleitoral refletiu as forças das elites regionais. Com a vitória de aliados de Flores Cunha no Rio Grande do Sul, de Elegário Maciel em Minas Gerais e de Frente Única em São Paulo, enquanto os tenentes tiveram fracos resultados. A Assembleia promulgou a Constituição de 14 de julho de 1934, que, embora inspirada na de 1891, trouxe inovações inesperadas na Constituição de Weimar. Ela introduziu novos títulos sobre a ordem econômica e social, a família, a educação e a cultura, e a segurança nacional. Destacava-se nacionalização de recursos estrangeiros, direitos trabalhistas, ensino primário gratuito, serviço militar obrigatório. A segurança nacional foi centralizada ao Conselho de Presídio pelo Presidente da República. O golpe do Estado Novo, em 1937, frustraria as esperanças de um regime democrático no Brasil, resultado de uma combinação de fatores como as vacilações dos liberais, irresponsabilidade da esquerda e a atuação dos governos dentro do governo, especialmente do Exército. A gestão do Estado Novo também teve que ser vista no contexto global. Após a Primeira Guerra Mundial, ideologistas autoritários e totalitaristas ganharam força na Europa, como Mussolini, Stalin e Hitler, assumindo o poder. A crise econômica mundial desacreditou a democracia liberal e o capitalismo, que haviam falhado em resolver problemas como o desemprego e a desigualdade. Em reformas, os defensores de regimes autoritários viam democracia ineficaz e incapaz de superar a crise, promovendo a ideia de capitalismo liberal e democracia estavam obsoletos. O integralismo foi um movimento nacionalista fundado em 1932 por Plínio Salgado e outros intelectuais, com a criação da Ação Integralista Brasileira. Seu principal foco era a valorização da identidade espiritual e cultural da nação, com ênfase nos princípios de Deus, pátria e família. O movimento rejeitava o liberalismo, o socialismo e o capitalismo financeiro, especialmente o judaísmo, com a propaganda de antissemita, sendo liderada por Gustavo Barroso. Politicamente, o integralismo defendia um Estado autoritário centralizado em que os poderes seriam
concentrado nas mãos do líder nacional e das representações das profissões e entidades culturais, sem espaço para partidos ou pluralidade de opiniões. O movimento usava rituais e símbolos para fortalecer o culto e a personalidade de seu líder e angariar o apoio. Com adesão significativa, estimada entre 100 mil e 200 mil pessoas, no auge, o integralismo recrutou principalmente profissionais urbanos de classe média, em menor grau de militares. Ele teve um antagonismo direto com o comunismo, com ambos os movimentos compartilhando a crítica ao Estado liberal e o apoio ao Partido Único. No entanto, as diferenças ideológicas entre os dois, com integralistas defendendo a tradição e a Igreja Católica, os comunistas pregando a luta de classe e a reforma agrária, geraram intensos conflitos entre eles. Nos anos 30, o Brasil experimentou uma crescente atração pelo autoritarismo, influenciado pela dificuldade de organização das classes e pela falta de partidos representativos. Esse padrão autoritário foi apoiado tanto pelos conservadores quanto os liberais, parte da esquerda que associava o liberalismo ao domínio das oligarquias e não valorizava a democracia formal. Os liberais, temendo reformas sociais, viam o autoritarismo a solução para interromper o jogo democrático, sempre que fosse ameaçado por forças subversivas. A corrente autoritária, mais ideológica, estava ligada à modernização conservadora, que defendia que o Estado deveria organizar a nação para promover o desenvolvimento econômico e bem-estar social, mantendo a ordem e eliminando conflitos e excessos da liberdade. Embora houvesse semelhantes com o integralismo, como o desejo de um Estado forte, a corrente autoritária não apostava em um partido mobilizador, mas no fortalecimento do Estado e na liderança de alguns homens visionários. Esse movimento se expressou principalmente nas Forças Armadas, onde os autoritários se concentravam, contrastando com os tenentes, que eram mais radicais e desafiavam a hierarquia militar. Entre os anos de 1930 e 1945, houve um fortalecimento das Forças Armadas, especialmente do Exército, e foi uma característica notória do período. O fortalecimento incluiu o aumento de efetivos, reequipamento e ascensão a posições de prestígio, enquanto as forças públicas estaduais perderam influência. Inicialmente, o exército não era coeso, com muitos oficiais ainda simpáticos à República Velha e o tenentismo sendo um problema. Mas após a Revolução de 1932, o exército foi depurado, com a promoção de oficiais leais ao governo de Getúlio Vargas, como Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. O processo político. Em 1934, o Brasil vivenciou uma série de greves, principalmente nos setores de serviços, como transportes, comunicações e bancos, além de crescente mobilização em áreas de classe média. As campanhas antifascistas se intensificaram, culminando em um violento confronto entre antifascistas e integralistas em São Paulo. Em resposta, o governo propôs uma lei de segurança nacional,
LSN, em 1935, com o objetivo de reprimir movimentos considerados subversivos. A proposta gerou protestos de sindicatos, jornais e alguns oficiais do Exército e da Marinha, que temiam o aumento da repressão às classes populares. Com o apoio dos políticos liberais, o Congresso aprovou uma versão modificada da LSN, sancionada em abril de 1935. A lei criminalizou atos contra a ordem política e social, como greves de funcionários públicos, incitação de ódio entre classes sociais, propaganda subversiva e a formação de associações ou partidos subversivos. Aliança Nacional Libertadora. Em 30 de março de 1935, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, um movimento de caráter nacionalista, composto por comunistas, tenentes de esquerda e outros grupos menores. O movimento foi liderado pelo capitão da Marinha Herculino Cascardo, com Luiz Carlos Prestes como presidente de honra. O programa da ANL incluía a suspensão da dívida externa, nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária, garantia das liberdades populares e a formação de um governo popular. A ANL seguiu a nova orientação internacional comunista, que definia a formação de frentes populares para combater o fascismo e o imperialismo, especialmente após a vitória do nazismo na Alemanha. O PCB, liderado por Prestes, passou a ser um partido mais amplo, com a base social mais diversificada, incluindo militares e membros da classe média. A ANL cresceu rapidamente, alcançando 70 a 100 mil membros até julho de 1985, e seus líderes passaram a defender abertamente a insurreição para derrubar o governo de Vargas e estabelecer um governo popular. Tentativa de golpe comunista. A tentativa de golpe comunista de novembro de 1935 foi a insurreição organizada pelo PCB, após o governo de Vargas ter reprimido suas atividades e fechado a ANL. O levante começou em 23 de novembro, no Rio Grande do Norte, com a tomada temporária de Natal e se espalhou para Recife e Rio de Janeiro, onde houve confrontos com as forças legais, resultando em várias mortes e a rendição dos rebeldes. A tentativa de golpe foi influenciada pela linha política da Internacional Comunista e por informações equivocadas dos comunistas brasileiros, que acreditavam em um clima pré-revolucionário no país. A estratégia também foi impactada pelos métodos das revoltas tenentistas da década de 1920, mas, no final, a insurreição falhou. A repressão. Após a tentativa de golpe comunista de 1935, o governo de Vargas adotou medidas repressivas severas, alimentadas pelo medo do comunismo internacional, especialmente após a participação de quadros enviados por Moscou para ajudar na insurreição. O governo decretou o estado de sítio em novembro de 1935, que foi prorrogado até 1937, e em março de 1936 prendeu 5 parlamentares suspeitos de apoiar a ANL. A repressão foi intensificada com a criação de órgãos específicos, como a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo e o Tribunal de Segurança Nacional, que foi instituído em 1936 para julgar os envolvidos na insurreição, mas se tornou permanente durante o Estado Novo. A política, sob o comando de Filinto Müller, teve seu poder ampliado e o governo obteve amplo apoio do Congresso para essas medidas excepcionais. As candidaturas para as eleições de 1938. No final de 1936 e início de 1937, começaram as definições para as eleições presidenciais de 1938. Diversos candidatos se apresentaram. Armando de Sales Oliveira, apoiado pelo Partido Constitucionalista e Floresta Cunha, José Américo de Almeida, indicado por Getúlio Vargas como candidato oficial, e Plínio Salgado, pelos integralistas. Com a abertura da disputa, algumas medidas repressivas foram suavizadas e cerca de 300 presos políticos foram libertados. No entanto, Getúlio e seus aliados não estavam dispostos a perder o poder, temendo as candidaturas, especialmente de José Américo, que se aproximava de uma campanha populista e acusava a exploração imperialista. Apesar de resistência de algumas elites regionais, como no Rio Grande do Sul, onde Flores da Cunha se opôs ao golpe, o governo de Vargas tomou medidas para garantir sua permanência no poder, como a destituição do prefeito Pedro Ernesto e a remoção de oficiais militares legalistas. Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma falsa insurreição comunista fabricada, aparentemente com a intenção de justificar um golpe de Estado. Criado pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho, o plano foi divulgado como um suposto projeto de revolta comunista, mas logo se tornou realidade ao ser apresentado como verdadeiro aos militares e à cúpula do governo. A divulgação do plano levou o Congresso a aprovar rapidamente o estado de guerra e suspender as garantias constitucionais.
o que resultou na federalização das forças militares e na queda de Flores da Cunha, que se exilou no Uruguai. Em outubro de 1937, o governo de Getúlio Vargas, com o apoio de governadores de vários estados, iniciou preparativos para a dissolução da Câmara do Senado, alegando que a situação da política não permitia as eleições previstas para 1938. A oposição, liderada por Armando de Sales de Oliveira, tentou impedir o golpe, mas a sua ação apenas acelerou os eventos. A cúpula militar, alegando que o manifesto da oposição estava sendo distribuído nos quartéis, decidiu antecipar o golpe, originalmente marcado para 15 de novembro.